A Confederação Israelita do Brasil, a Federação Israelita do Estado de São Paulo e a Congregação Israelita Paulista realizaram em São Paulo o ato nacional em memória às vítimas do Holocausto. Nesta cerimônia estiveram presentes sobreviventes, líderes comunitários e religiosos, além de políticos, como o presidente da República, Michel Temer. Veja como foi. Em 2005, foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas uma resolução que designa 27 de janeiro como sendo o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Esta data homenageia os 6 milhões de judeus mortos, todos aqueles que morreram e sofreram com as ações nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 27 de janeiro de 2007, a Força Aérea Israelense sobrevoou o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, em homenagem a todas as vítimas e sobreviventes, relembrando que nesta data, em 1945, o mesmo campo foi libertado pelas tropas soviéticas. Um ato solene em memória às vítimas do Holocausto foi realizado pela CONIB, FISESP e CIP em parceria com instituições da comunidade judaica, cujo tema foi Holocausto e Intolerância no Mundo. Neste ato, estiveram presentes sobreviventes, membros da comunidade judaica, jovens, autoridades civis, religiosas e políticas, entre elas o presidente Michel Temer. Por mais que a gente faça eventos como esse, ainda é insuficiente. Uma pesquisa da Liga Antidifamação, 2 anos atrás, que 46% dos entrevistados nunca tinham ouvido falar do Holocausto. Então é um trabalho enorme, acho que isso aqui ajuda, cursos ajudam, vocês divulgando ajuda, seminários, artigos no jornal, é a nossa tarefa, é o que a gente deve para os nossos antecessores, para aqueles que não podem estar aqui com a gente hoje. 6 milhões de pessoas mortas, judeus mortos, mas não só judeus, né? A gente está falando de ciganos, negros. É nossa obrigação lembrar, nossa obrigação como judeus defender outras minorias e sempre lembrar para que isso não aconteça. A CIP foi fundada há 81 anos atrás por judeus vindos da Alemanha fugindo do Holocausto. Depois tivemos judeus vindos da Itália, judeus vindos de vários outros países e sempre para a gente é importantíssimo lembrar o tempo todo de onde a gente veio, as nossas origens e junto com a comunidade como um todo. À medida em que os sobreviventes vão envelhecendo e tem cada vez mais dificuldade de contar essa história em primeira pessoa, aumenta a nossa responsabilidade de levar essa chama adiante. Por isso um ato como esse é tão importante, porque nós assumimos diante dos sobreviventes o compromisso de continuar contando essa história para que não haja intolerância nunca mais. Eu, como filho de uma sobrevivente, eu não preciso dizer muito do que representa para mim cada vez que a gente lembra as pessoas que pereceram no Holocausto. Então, para mim, lembrar, a gente aprendeu na nossa tradição judaica que a gente tem que lembrar sempre o que a gente passou, para que isso não se repita. Sempre que a gente pode falar do Holocausto é importante, ainda mais no momento que nós estamos vivendo no mundo, onde novamente a xenofobia vem aparecendo, muros são construídos ao invés de pontes. Então eu acho que mostrar o que foi o Holocausto, o que o ser humano é capaz de fazer contra o próprio ser humano, na presença de figuras tão importantes da República é fundamental. Fazer lembrar, não esquecer do acontecido e torcer para nunca mais acontecer isso. É importante estar aqui. A palavra-chave que hoje à noite todo mundo colocou é nunca mais. E realmente nunca mais atrocidades como aconteceu no Holocausto conosco, mas que está acontecendo no mundo, que está acontecendo hoje na Síria. E isso que é nunca mais tem que ter um valor um pouco mais significativo e a gente tem que ficar atrás dessa palavra e não só falar e agir. A gente vê que a comunidade judaica no Brasil ela é abraçada, ela é lembrada e ela é protegida. Estando aqui o presidente, o governador, o prefeito e tantas outras autoridades, a gente sabe
que o nazismo não vai ser esquecido, o antissemitismo não vai ser aqui praticado e quem passar do limite, violar esses direitos que tanto e tanto tempo foram violados e que novamente se vê aí como uma ameaça no mundo inteiro, a gente sabe que não somente o povo judaico, mas o povo do Brasil e o povo mundial vai estar abraçado combatendo tudo isso. O sobrevivente do Holocausto, Thomas Venetianer, falou em nome de todos os sobreviventes, reafirmando a importância de não se permitir que atos como os que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial se repitam. Essa data é muito difícil para os sobreviventes. Nós estamos relembrando muitos e muitos parentes que nós perdemos. Mas, ao mesmo tempo, me parece que é uma luz de esperança de que, de alguma maneira, a humanidade começa a conseguir se juntar numa grande família e que talvez o Holocausto jamais se repetirão novamente. O que tem que ser, e então realmente está ótimo, e deve ser sempre lembrado. Uma atrocidade dessa jamais deve ser esquecida. Durante a cerimônia, 3 crianças cantaram Oifkin Pripetik, música originária do início do século XX na Europa Central e Oriental e que marcou a infância de muitos judeus. Sobreviventes, representantes políticos, religiosos e civis acenderam 6 velas em homenagem aos 6 milhões de judeus mortos durante o Holocausto. Minha presença também é um ato de solidariedade, de respeito pela comunidade judaica e, naturalmente, também de partilha deste momento duro, difícil da história do povo judeu, que a gente recorda todos os anos junto com toda a comunidade. Todo mundo tem o direito de viver e a liberdade de se expressar dentro do que é aquilo que é de direito dele, porque o ser humano, quando veio para este mundo, ele veio livre de tudo. E ninguém pode escravizar ou dominar ou assassinar um ser humano, um ente querido, uma pessoa, por motivos qualquer, ou banais. Então, nós estamos aqui participando de um ato como este para lembrar que isso não pode acontecer mais. Na solenidade, foi rezada uma brahá para os sobreviventes e estes receberam de jovens flores e sementes como sendo uma continuidade da história. Este momento é o momento da revelação da tolerância, da temperança, daquilo que deve, na verdade, unir e reunificar as pessoas. Esta aliança extraordinária que a nação judaica tem entre si em todas as comunidades do mundo deve servir de exemplo para nós brasileiros e para todas as nações do mundo. Por isso que eu agradeço imensamente a Deus por ter feito com que eu saísse de Brasília para vir aqui dizer, como todos disseram, Shalom. Os políticos discursaram durante a cerimônia, demonstrando muito respeito à comunidade judaica e condenando os atos realizados durante o Holocausto. Além disso, reforçaram a importância de se combater qualquer ação de intolerância e discriminação. Todos vieram exatamente a revelar uma rebelião, digamos assim, contra a intolerância, que não houve intolerância maior do que aquela que ocorreu no passado, na Segunda Guerra, em relação aos judeus. Foi um momento de uma crueldade extraordinária da humanidade, de modo que recordar o Holocausto, como disse há pouco, é relembrar o passado, mas preparar o futuro, que na medida que se relembra o Holocausto, o que está se fazendo é exatamente nunca mais. Não se pode mais pensar em hipóteses dessa natureza. Acho que é um grande momento que neste instante nós comemoramos. Importante não apenas para homenagear as vítimas, que mereceriam toda a homenagem do mundo, mas também para que o mundo não esqueça. A única possibilidade de evitar que novos genocídios se repitam é conhecer aquilo que aconteceu. Portanto, essa não é uma questão dos judeus, não. É uma questão de toda a humanidade.
Neste momento, somos todos judeus no dia do Holocausto. A homenagem que é prestada às vítimas do Holocausto não é só da comunidade judaica, mas é de todos nós, né? De todos aqueles que lutam pelos direitos da pessoa humana, que defendem a paz contra qualquer forma de arbitrariedade, né? De xenofobia. Então, e é muito importante ter memória, porque é a memória que vai evitar que fatos, que genocídios como esse venham a se repetir. O meu sentimento de solidariedade ao povo judeu, aqueles que sofreram, aqueles que ainda vivem essa memória e principalmente aqueles que não querem mais nenhuma situação como aquela que no passado vitimou 6 milhões de judeus. Felizmente o Brasil é um país pacífico, é um país de bem, que abriga todas as comunidades, a comunidade judaica, as comunidades árabes, que vivem aqui, vivem em paz, vivem em harmonia. E nós esperamos que esse seja um bom exemplo. Nós achamos que é muito legal, é muito positivo que o presidente e todas as pessoas importantes chegaram aí e fizeram um discurso bem firme, um discurso bem importante, que mostra o compromisso do Brasil de não esquecer o Holocausto e compromisso de fazer a luta contra a xenofobia e contra o antissemitismo. Esse ato é um ato de reverência aos sobreviventes, à história, à memória. Como disse o governador Alckmin, um povo sem memória é um povo sem história e um povo sem história é um povo sem futuro. Então é muito importante que nós possamos trabalhar a história do Holocausto, difundi-la, divulgá-la, para que as pessoas possam saber o que aconteceu. Para mostrar algo muito importante, que eu acredito cada vez mais, que é a questão da tolerância. A tolerância com o diferente, a tolerância com pessoas que pensam diferente de nós. E principalmente para lembrar que a gente não pode ter outras situações como essa, como a Shoah. Tenho um carinho, uma admiração muito grande pela comunidade judaica, eu procuro estar de fato todo ano aqui, participar de diversos eventos, e esse que é um evento especial. Nós precisamos de fato estar sempre relembrando para evitar que qualquer tipo de freste, por menor que seja, possa aparecer para permitir que volte aquela atrocidade. Nós como judeus temos que sempre fazer aos outros lembrar o que aconteceu. Acho muito importante que o mundo não se esqueça do Holocausto por uma razão simples, para que ele não aconteça de novo. Por isso nós estamos aqui, judeus, as autoridades, nosso prefeito, governador, presidente da República, todos, judeus e não judeus, unidos como brasileiros, para lembrar de uma coisa muito triste com um simples objetivo, que não aconteça de novo.